E aí pessoal, neste vídeo eu vou te ensinar um método de compostagem bem prático, muito acessível e a gente chama ele de vaso compostor. O vaso compostor nada mais é do que a gente fazer uma compostagem num vaso, num recipiente parecido com este aqui. Esse aqui no caso é um galão de 5 litros, onde eu cortei a parte do gargalo, certo? Então eu vou ensinar para vocês passo a passo como que a gente pode compostar. Bom, a compostagem é um dos métodos que a gente utiliza para dar um fim certo aos nossos resíduos orgânicos, nossos resíduos compostáveis. Então a gente transforma, por exemplo, cascas de fruta, restos de alimentos não cozidos, tipo casca de batata, pedacinho de batata, essas coisas assim, caroço de abacate, casca de abacate, casca de melão. A gente pode destinar esse resíduo orgânico para a compostagem. Assim a gente consegue dois produtos principais. Um é o adubo, o humus de minhoca, quando se usa minhocário, ou só o adubo mesmo, quando a gente usa uma composteira simples, como essas que eu vou mostrar aqui. E também o biofertilizante, tá? Tem alguns métodos que a gente consegue separar o biofertilizante. Então a gente tem esses dois principais produtos. Vamos olhar aqui mais de perto agora como que funciona esse vaso compostor. Olha só, se você observar, ele tem camadas de orgânico, resíduo orgânico e serragem. Ele parece uma lasanha. E embaixo eu iniciei com um pouquinho de terra misturado com serragem. Mas vamos lá, eu vou explicar tudo para vocês agora e eu vou construir um do zero. Então não se preocupa se é bastante informação, agora eu vou explicar tudo passo a passo. Bom, e olha só, uma vantagem super legal deste método aqui que a gente faz direto num vasinho é o seguinte: depois que o material já está bem decomposto, já virou um adubo, já virou uma terra bem fofinha, bem aerada, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode plantar diretamente no vaso compostor. Claro, depende muito de como que ficou o seu adubo, né? Se ficou um adubo muito forte, a gente não pode plantar direto, a gente tem que misturar com um pouquinho de terra. Mas como plantas como essa aqui, que é uma palmeirinha, ela é bem resistente, então a gente pode plantar direto. Também tem um exemplo aqui de bambu e também este aqui, certo? São plantas mais resistentes, então a gente pode plantar direto no vaso compostor. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui do zero. Eu tenho uma garrafa de 5 litros, cortada aqui a parte do gargalo, tá? O que mais a gente vai precisar? Serragem, matéria seca, pode ser folha seca de árvore triturada. Serragem, tenta não pegar serragens de MDF compensado MDP, porque são serragens que tem cola, tem muitos produtos químicos, tá? Então não é legal. Além disso, a gente vai precisar, claro, né, dos nossos resíduos orgânicos. Então aqui eu tenho, por exemplo, restos de alface, couve chinesa, uns pedacinhos do talinho da cenoura. E além disso, a gente precisa de algo para furar a garrafa, tá? Pode esquentar um parafuso, um prego e ir furando. Aqui eu vou usar uma chave de fenda bem fininha e vou fazer os furos. Vem cá então. Para começar, ó, eu vou fazer os furos aqui. Eu vou fazer vários furinhos a cerca de 3 a 4 centímetros um do outro, seguindo essas linhas aqui, tá? Então em todas as linhas aqui eu vou fazer os furinhos, certo? Ó, espacei, ó, primeiro furo, cerca de 3, 4 centímetros, mais um furo e vou ir fazendo assim. Agora, ó, a garrafa tá toda furada, não sei se vai pegar bem no vídeo, mas como que a gente vai começar então? Ó, aqui eu tenho uma matéria que eu já tirei de uma outra composteira, tá? Então ela é bem rica em micro-organismos. Eu vou pegar e vou colocar mais ou menos 2 dedos de terra aqui no fundo. Ó. Pronto. Coloquei aqui, ó, cerca de 2 dedos. Agora eu vou colocar um pouquinho de serragem, bem pouquinho, e vou misturar. Por que eu estou colocando serragem aqui? Porque no processo de decomposição da nossa matéria orgânica, vai sair um pouquinho de líquido. E se eu deixar só a terra, essa terra aqui vai acabar ficando úmida demais. Então eu coloco um pouquinho de serragem para compensar esse líquido que vai surgir depois, certo? Então eu misturo aqui, pronto. Agora você pode deixar isso aqui perto da sua cozinha. Bom, agora vamos supor que a gente acabou de almoçar, sobrou uns restinhos
de fruta, casca de fruta, legume, folhas, hortaliças. O que a gente vai fazer? Ó? A gente pega esses restinhos, dá uma rasgada, ó. Quanto menor tiver, mais rápido vai ser, certo? Então é bom, ó, que a gente quebre um pouco, não precisa cortar tão pequenininho, mas é legal que a gente coloque já um pouco triturado, não deixe elas inteiras. Bom, coloquei, digamos que aqui foi o meu resíduo orgânico do almoço. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar um pouquinho de serragem, dar uma espalhada. Aqui, dependendo do resíduo orgânico que tu colocar, depende a quantidade de matéria seca, tá? Por exemplo, as folhas. As folhas elas não soltam tanta água quanto uma fruta, por exemplo. Então eu não preciso colocar muito, dá para colocar praticamente 1 para 1 a relação entre orgânico e seco. Mas, por exemplo, digamos que tem uma batata que já passou do ponto, uma maçã que acabou estragando, pegando algum bichinho. Quando ela se decompor, vai soltar bastante água. Então pode colocar, por exemplo, 2 partes de seco para 1 parte de orgânico. E aí fez isso aqui de meio-dia, de noite, mesma coisa. Ó. Jantamos, sobrou lá o nosso resíduo orgânico. O que eu vou fazer? Vou fazer uma camada do orgânico e logo em seguida vou cobrir. Certo? Então aqui, ó, a gente tem as nossas camadas, tá? A gente precisa deixar isso aqui alguns dias, uns 3, 4 dias, assim, para ele dar uma respirada, para ele começar o processo. E assim que começar, a gente tem que misturar isso a cada 3 dias mais ou menos, tá? Por que misturar? Porque como esse processo aqui não envolve minhocas, apenas decomposição de micro-organismos, a gente precisa de oxigenação. Senão isso aqui pode apodrecer, pegar fungos e tudo mais, gerar cheiro. Então a gente precisa que isso aqui esteja bem aerado, por isso dos furinhos ao redor. Mas não se preocupe, é super simples e caso dê algum cheiro, provavelmente é excesso de umidade. Então é só ir lá colocar um pouquinho mais de serragem, misturar, que em cerca de 1 dia já deve sumir aquele cheirinho que deu. Bom, passou cerca de 3, 4 dias que tu começou a fazer esse processo, o que vocês vão fazer? Ó? Chega mais. Pega algum instrumento, aqui eu tenho uma pazinha, tá? A gente vai revirar um pouco. Claro que ainda tá bem seco, as folhas estão inteiras porque eu tô fazendo na hora. Tá? Então a gente vai dar uma mexida, procura sempre liberar um pouco as laterais, ó, para deixar o ar entrar aqui pelas laterais. E aí faz isso de todos os lados. No fim, ó, o ideal é que a gente não levante muita matéria orgânica, tá? Que a gente puxa a matéria orgânica para cima. Então, o ideal, ó, é que se sobrou muitas folhas aqui expostas, muito material orgânico exposto, a gente cubra com um pouquinho mais de serragem, mas bem pouquinho mesmo. Essa serragem aqui por cima evita que venham moscas e depositem larvas, evita que outros insetos de fora se atraem pela composteira, tá? Então o ideal é que a gente sempre deixe o melhor coberto possível, mas sem exagerar. Bom, então, depois que se passam alguns dias, isso aqui, como eu tinha comentado, vai descendo, a gente pode ir completando, e quando ele estiver quase cheio, é bom que a gente substitua ele, deixa ele quietinho, descansando enquanto ocorre a decomposição, deixa a natureza fazer o seu papel, e a gente pega um outro vazio para começar, certo? Então, olha só, outra coisa super interessante desse método de compostagem é que quando a gente vai colocar essa matéria orgânica aqui, de vez em quando surgem algumas sementes também que a gente acaba depositando. Então, depois de algum tempo, ó, elas crescem e se essa muda, por exemplo, nos interessar, eu posso tirar ela daqui e alocar em um outro vaso. Aqui também tem, ó, certo? Então, sempre vai surgir novas plantas, muitas vezes surge punks, tá? As principais assim que surgem nos vasos são punks ou tomates, que às vezes a gente joga um tomatinho e tem muitas sementes, melão, mamão, manga, abacate, então são plantas que costumam crescer muito dentro de composteiras. Bom pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.
comece a compostar em casa. Caso você não composte em casa ainda, experimente, é uma experiência bacana, a gente bota a mão na terra. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí, se inscreve aí no meu canal, @vizinhobagunceiro. Me segue lá no Instagram, também é @vizinhobagunceiro. E segue aqui o Instituto Lixo Zero no Instagram, é @lixozeropoa, certo? Obrigado, galera, até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.